Moça, por favor me diz que o seu nome tá aqui, porque eu não posso te mandar embora. A Júlia tinha 22 anos e vivia no limite em Belo Horizonte. 2 empregos, aluguel atrasado, conta de luz ameaçando cortar. Mesmo assim, todo dia, às 6h15, ela saía com um saquinho de papel na mão, pão com pasta de amendoim, uma banana e café num copo térmico. 3 quarteirões até o ponto de ônibus da Avenida Pedro II, onde o seu Geraldo, 68 anos, dormia num pedaço de papelão encostado numa porta de loja fechada. Ele era branco barba por fazer olhar firme. Contava umas histórias doidas de missões helicópteros, gente importante. E a maioria ria. A Júlia não ria. Só sentava ali 5 minutinhos, perguntava se ele tinha passado frio e entregava o café como quem entrega respeito. Teve dia que ela quase parou. Faltava comida na geladeira, faltava dinheiro no bolso. Mas aí o seu Geraldo dividia o lanche ao meio e devolvia um pedaço para ela. Justo é justo, uai. Até que ele sumiu. 1 semana. 2. Quando voltou estava mais magro e com uma cicatriz limpa na mão de hospital. E colocou um envelope na mão dela. Se acontecer alguma coisa comigo, manda isso, promete. 2 semanas depois ele caiu no chão tremendo. A Júlia correu para o hospital, com ele brigou com a burocracia e implorou para checarem o sistema. E quando o computador apitou, todo mundo mudou de cara, registro militar. Quase tudo sigiloso. Meses depois, já com ele enterrado, bateram na porta dela 3 oficiais farda impecável. Júlia, a general quer te conhecer. O seu Geraldo deixou uma carta. E ela começa assim: lembrem da garota. E você? Quem hoje está esperando alguém enxergar, conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. A Júlia não dormiu naquela noite. Depois que os militares foram embora, o apartamento pareceu menor, mais silencioso. Ela sentou no chão da cozinha, costas na geladeira, segurando a caneca de café já frio, tentando entender como o seu Geraldo, aquele homem esquecido no ponto de ônibus, podia ter deixado um rastro tão grande no mundo. No dia seguinte, ela pegou o ônibus cedo como sempre. Desceu no mesmo ponto. O papelão não estava mais lá, nem o saco de roupas. Só o chão vazio e um vento frio passando onde ele costumava ficar sentado. Aquilo doeu mais do que o hospital, mais do que a ligação avisando da morte. Em Brasília tudo parecia grande demais. Os corredores, as palavras, os cargos. Quando a general leu a carta em voz alta, a Júlia sentiu o rosto queimar. Não era sobre medalhas. Era sobre café quente, sobre ser vista. Sobre alguém que escolheu não virar o rosto. Ele não queria ser lembrado como herói, a general disse. Ele queria que você fosse. Na audiência, as mãos da Júlia tremiam. Mas quando começou a falar, a voz saiu firme. Ela contou do pão dividido ao meio das manhãs frias do medo de não ter o que comer. Contou que não ajudou porque ele era importante. Ajudou porque ele era humano. Depois disso, nada voltou a ser como antes. Criaram um fundo com o nome do seu Geraldo. Pessoas começaram a ouvir. Outros veteranos apareceram. Gente esquecida, cansada, machucada. Meses depois, já trabalhando no hospital, a Júlia viu uma moça sentada sozinha, cabeça baixa, segurando papéis amassados. Ela levou 2 cafés. Você prefere com açúcar ou com esperança? A moça sorriu com os olhos cheios d'água. E a Júlia entendeu ali que algumas histórias não acabam. Elas continuam passando de mão em mão como um café quente numa manhã fria. E você? O que faria se enxergasse alguém que o mundo decidiu ignorar? O enterro aconteceu numa manhã nublada, silenciosa demais para alguém que tinha vivido tanto sem ser visto. A Júlia ficou ali em pé, enquanto o vento passava entre as árvores do cemitério militar. Quando dobraram a bandeira e entregaram nas mãos dela, o peso não era do tecido. Era da responsabilidade. Do legado que o seu Geraldo tinha deixado sem pedir nada em troca. Nos dias seguintes, a vida acelerou. Entrevistas, reuniões, papéis, decisões. Um fundo com o nome dele começou a ajudar outros veteranos que também tinham sido engolidos pela burocracia. Gente com histórico, com trauma, com dignidade, mas sem endereço. E toda vez que alguém agradecia a Júlia, sentia um aperto estranho no peito. Eu só trouxe café, ela repetia. Mas não era verdade. Ela tinha feito mais. Tinha quebrado o silêncio. Mesmo com tudo mudando, algumas coisas ficaram iguais.
O despertador ainda tocava cedo, o ônibus ainda atrasava, e às vezes ela ainda passava pelo antigo ponto, não porque precisava, mas porque ali tudo tinha começado. Um dia viu um rapaz novo sentado no chão, olhar perdido, mochila rasgada ao lado. Ela pensou em seguir direto. Estava cansada, tinha reunião, tinha pressa, mas parou. Entrou na padaria da esquina, comprou 2 cafés e um pão simples. Sentou ao lado dele como quem não quer nada. Tá frio hoje, né? O rapaz assentiu desconfiado. Naquele momento, a Júlia entendeu de vez: o mundo não muda com discursos grandes. Muda com gestos pequenos, repetidos teimosos. O seu Geraldo tinha partido, mas a coragem dele de confiar, de dividir, de existir, tinha ficado. E agora vivia nela. E talvez sem saber começasse a viver em você também. O telefone da Júlia não parava mais. Gente pedindo ajuda, jornalistas querendo entrevista, nomes surgindo em listas que antes não existiam. Veteranos que tinham servido, sofrido, sido esquecidos e agora pela primeira vez estavam sendo chamados pelo nome. Cada história que ela ouvia parecia um pedaço do seu Geraldo reaparecendo no mundo. Teve noite em que ela chegou em casa e desabou no sofá chorando de cansaço. Não era tristeza, era peso. A sensação de que ao enxergar alguém, você passa a carregar um pouco da dor dele também. Na audiência final, quando anunciaram a criação de novas regras para rastrear veteranos invisíveis, a Júlia não comemorou. Ela pensou no ponto de ônibus, pensou no café morno, no pão dividido, no olhar de quem não pedia nada, além de existir, sem ser chutado para fora da calçada. Depois a vida seguiu mais diferente. Ela continuou no hospital agora, ajudando outros como o seu Geraldo a não caírem no mesmo buraco. Aprendeu a navegar papéis, sistemas, portas fechadas. E sempre que alguém dizia obrigado, ela respondia quase automático. Alguém fez isso por mim primeiro. Um ano depois, numa manhã comum, a Júlia voltou ao ponto. Não por saudade, por gratidão. O lugar estava vazio. Só o barulho do ônibus chegando e gente apressada olhando o celular. Ela sorriu sozinha. Entendeu que o legado não era o fundo, nem a lei, nem o reconhecimento. Era o hábito de parar, de olhar, de escolher não virar o rosto. Porque no fim o mundo muda assim quando alguém decide ver quem todos aprenderam a ignorar. E você, se parar hoje por 5 minutos, quem pode mudar a sua história ou a de alguém amanhã? 1 ano se passou sem que a Júlia percebesse direito. A vida tinha encontrado um ritmo novo. Menos desespero, mais propósito. O apartamento ainda era simples, mas agora tinha luz garantida, geladeira com comida e uma janela por onde o sol entrava de manhã. Nada de luxo. Só dignidade. E isso ela tinha aprendido, já era muito. No hospital ela passou a ser a Júlia que resolve. Aquela que não manda embora, que puxa a cadeira, que diz: "Senta aqui, vamos ver isso juntos." Veteranos chegavam desconfiados, calejados de portas fechadas. E saíam diferentes. Não com tudo resolvido, mas com esperança suficiente para continuar tentando. Às vezes ela se pegava cansada demais. Tinha dias em que pensava: isso é grande demais para mim. Nesses dias lembrava do seu Geraldo ajeitando o cobertor molhado, dizendo baixinho: "Você vai precisar dessa coragem." Numa tarde chuvosa, ao sair do trabalho, viu uma senhora sentada na calçada, sacola, no colo, olhar perdido. Júlia quase passou direto. O corpo pedia descanso. Mas o coração não deixou. Comprou um salgado, um café quente, sentou ao lado. "Posso ficar aqui com a senhora um pouquinho?" A mulher assentiu surpresa. Naquele instante, Júlia entendeu que nada do que tinha acontecido era sobre cargos, leis ou reconhecimento. Era sobre continuidade, sobre não deixar a corrente quebrar. O seu Geraldo tinha sido visto. Agora, por causa disso, outros também seriam. E talvez o maior legado não fosse mudar sistemas inteiros, mas garantir que todos os dias alguém fosse tratado como gente. Porque enquanto existir alguém disposto a parar, sentar e oferecer um café, ninguém está realmente invisível. O convite chegou numa terça-feira comum, escondido entre contas e avisos do condomínio. Uma cerimônia simples, diziam. 1 ano da criação do fundo. Um memorial no cemitério militar. Júlia leu o e-mail 3 vezes antes de entender que era real. Não sentiu orgulho, sentiu um nó no peito. Porque toda vez que o nome do seu Geraldo aparecia, vinha junto a lembrança daquele primeiro café tremendo numa manhã fria. No dia marcado, ela acordou cedo demais.
Vestiu a roupa com calma, como se estivesse indo visitá-lo outra vez. No caminho, pensou em tudo que tinha mudado e em tudo que ainda doía. Mudou o trabalho, mudou o ritmo, mudou o peso das palavras. Mas a saudade continuava igual. No cemitério, poucas pessoas. Nada grandioso. Só silêncio, vento e respeito. Júlia se aproximou da lápide devagar. Tirou da bolsa um sanduíche simples embrulhado em papel manteiga. O mesmo de sempre. Colocou ali com cuidado. Eu cumpri a promessa, sussurrou. Ficou um tempo parada, lembrando do jeito que ele sorria, com metade da boca do justo, é justo da dignidade, que nunca perdeu mesmo quando tudo foi tirado. Na volta no ônibus, sentou ao lado de uma garota jovem, nervosa, mexendo em papéis amassados. Júlia reconheceu aquele olhar. O mesmo que já tinha visto tantas vezes. Primeira vez tentando resolver benefício, perguntou com cuidado. A menina assentiu quase chorando. Júlia respirou fundo. Sorriu. Então senta aqui. A gente faz isso juntas. Enquanto o ônibus seguia, ela entendeu algo simples e definitivo: o seu Geraldo não tinha ido embora. Ele tinha virado gesto, virado escolha, virado continuidade. E enquanto alguém decidisse parar por 5 minutos, a história seguiria viva. Na semana seguinte, a Júlia voltou ao ponto de ônibus bem cedo. Não precisava mais pegar aquele horário. Seu turno agora começava mais tarde. Mesmo assim, o corpo acordava sozinho, como se a memória tivesse relógio próprio. Ela ficou ali em pé, observando as pessoas passarem apressadas, cada uma, carregando o próprio mundo nas costas. Foi quando um senhor se aproximou devagar, olhar desconfiado, mãos enfiadas no casaco fino demais pro frio. Moça, você é a Júlia, né? Ela confirmou com a cabeça. Falaram que você ajuda quem ninguém ajuda. Aquilo bateu fundo. Não como elogio, como responsabilidade. Eles sentaram no banco do ponto. Conversa simples. Nome, idade, noites mal dormidas. Nada de histórias grandiosas. Só cansaço. Júlia ouviu como tinha aprendido, sem interromper, sem pressa, sem pena. Ao longo dos meses, aquela cena se repetiu. Pessoas diferentes. Dores parecidas. E em cada encontro, ela sentia o mesmo pensamento silencioso: eu podia ter passado reto. Sempre podia, mas não passava mais. Em casa, às vezes, o peso vinha forte. Teve noite de choro quieto, rosto no travesseiro, perguntando se daria conta. Nessas horas, lembrava do seu Geraldo dizendo: coragem não grita, aguenta. 1 ano depois, numa palestra simples para estudantes, alguém perguntou o que tinha mudado a vida dela. Júlia pensou por alguns segundos antes de responder. Eu aprendi que dignidade não custa caro, custa atenção. Ao sair, uma menina se aproximou tímida. Se um dia eu vir alguém precisando, o que eu faço? Júlia sorriu do mesmo jeito de sempre. Para, olha, fica, porque foi assim que tudo começou. E é assim que continua. E você? Quando foi a última vez que escolheu não virar o rosto, conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que tocam a alma. Naquele mesmo mês, a Júlia recebeu uma mensagem que fez o coração parar por 1 segundo. Era curta. Simples. Oi, você não me conhece. Meu nome é Rafael. Me disseram que você foi a última pessoa que tratou o meu pai como gente. Ela leu de novo. E de novo. Rafael contou que era filho do seu Geraldo. Que tinha passado anos afastado, brigado com o mundo, com o pai, com tudo. Que só ficou sabendo da morte dele depois. E que ao procurar os registros, o nome da Júlia aparecia em todos os relatos. Eles se encontraram numa padaria pequena perto do hospital. Rafael tinha o mesmo olhar firme do pai. O mesmo jeito de ouvir em silêncio. Quando ela contou do café do sanduíche dividido do envelope, ele chorou sem tentar esconder. Eu não consegui estar lá, ele disse. Mas você esteve. A Júlia sentiu algo se encaixar dentro dela. Não era culpa, era fechamento. Com o tempo, Rafael passou a ajudar no fundo. Outros vieram. Pessoas comuns com histórias quebradas, se oferecendo para fazer um pouco. Só um pouco. E era o bastante. Num sábado qualquer, a Júlia voltou ao ponto de ônibus com um grupo de jovens do projeto. Não tinha câmera, não tinha discurso, só sacola simples e presença. Ela apontou para o chão vazio e disse: aqui começou tudo. Não com dinheiro, com atenção. Enquanto o ônibus chegava, ela percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Não estava mais sozinha naquela escolha. A corrente tinha crescido.
E naquele instante ela entendeu de vez: algumas pessoas passam pela nossa vida para nos ensinar o essencial. O seu Geraldo ensinou a Júlia a ver. E a Júlia ensinou outros a continuar olhando. E agora a pergunta fica para você, quem está esperando hoje por alguém que simplesmente pare e fique. O tempo passou de um jeito diferente depois da mensagem do Rafael. Não mais correndo, não mais empurrando. Agora ele parecia caminhar ao lado da Júlia como alguém que aprende a respeitar o próprio ritmo. Eles não viraram família nem precisavam. Viraram algo mais simples e raro, duas pessoas ligadas por gratidão. Num fim de tarde, sentados no banco do hospital, Rafael perguntou: "Você acha que ele sabia?" A Júlia entendeu na hora. Sabia o quê? Que não tinha sido esquecido. Ela respirou fundo antes de responder. "Acho que sim. Porque quem se sente invisível não divide o último pedaço de pão." Rafael abaixou a cabeça emocionado. Ficaram em silêncio. Um silêncio bom. Com o fundo crescendo, vieram histórias difíceis. Gente que dormia mal há anos. Gente que tinha servido voltado quebrada por dentro e sido empurrada de mesa em mesa. Júlia aprendeu que ajudar também cansa, que empatia dói, mas aprendeu principalmente que desistir dói mais. Teve um dia em que ela pensou em largar tudo. Estava exausta. Sentou sozinha no ponto de ônibus, o mesmo de sempre. Olhou em volta. Viu uma senhora oferecer água a um rapaz. Um menino dividir um salgado com outro. Pequenos gestos acontecendo sem plateia. Ela sorriu com os olhos marejados. Não era mais só sobre ela, nem sobre o seu Geraldo. Era sobre um fio invisível ligando pessoas comuns que escolheram não endurecer. Ao levantar, Júlia sentiu algo leve no peito. Não felicidade completa, mas sentido. E quando a vida tem sentido, a gente continua, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem aplauso. Porque alguém em algum lugar ainda precisa ser visto. O dia em que a notícia saiu no rádio parecia comum demais para ser histórico. A Júlia estava no ônibus em pé, segurando no ferro, quando ouviu o locutor dizer que uma nova lei tinha sido aprovada para evitar que veteranos desaparecessem nos arquivos do Estado. Um nome foi citado rápido, quase sem destaque. Mas ela reconheceu na hora. Ela fechou os olhos. Não sentiu vitória, sentiu silêncio. Um silêncio cheio. Desceu 2 pontos antes do trabalho e caminhou sem pressa até o antigo ponto de ônibus. O lugar estava limpo, sem papelão, sem cobertor. Só gente esperando, olhando o relógio, mexendo no celular. Vida seguindo. Ela ficou ali alguns minutos só respirando. Pensou em tudo que tinha mudado desde aquele primeiro sanduíche. Pensou na fome que sentia e ignorava. No medo de faltar luz. Na mão trêmula segurando o copo de café. Pensou no seu Geraldo ajeitando o casaco e dizendo baixinho: "Justo é justo." Hoje ela tinha trabalho estável, tinha voz, tinha impacto. Mas o que mais importava, ela ainda tinha escolha. Antes de ir embora, viu um rapaz jovem parado perto da lixeira, mochila no chão, olhar perdido. Júlia hesitou por um segundo. Depois abriu a bolsa, tirou a garrafa térmica e um pão que levava para mais tarde. "Tá com fome?" O rapaz assentiu surpreso. Ela entregou e sentou ao lado dele. Nada de discursos, nada de promessas, só presença. Enquanto o ônibus chegava, Júlia entendeu algo simples e definitivo: leis mudam sistemas, mas são os gestos que mudam pessoas. E enquanto alguém estiver disposto a parar, sentar e ficar, nenhuma história termina de verdade. E você, se fosse hoje, escolheria passar reto ou ficar? A rotina da Júlia seguiu, mas nunca mais foi automática. Agora, quando acordava cedo, não era só pelo trabalho. Era por um senso de vigília silenciosa. Como se em algum lugar da cidade, alguém ainda estivesse esperando ser notado. E isso mudava tudo. No hospital, ela virou referência sem perceber. Não pelo cargo, nem pelo fundo, nem pela lei que levava o nome do seu Geraldo. Mas pelo jeito de sentar na frente das pessoas, de ouvir até o fim, de não tratar ninguém como número. Colegas começaram a imitar. Primeiro por curiosidade, depois por convicção. Certa tarde, uma enfermeira nova se aproximou insegura. "Júlia, como você aguenta? Não cansa ver tanta coisa pesada?" Ela pensou antes de responder. Cansa. Mas cansa mais fingir que não viu. Em casa, a vida era simples. Planta na janela, panela no fogão, café passado com calma. Às vezes o silêncio ainda doía. Às vezes ela sentava no chão da sala e deixava a saudade passar como uma onda. Não lutava contra.
Aprendeu que algumas ausências viram companhia. Num evento pequeno do projeto, um menino levantou a mão e perguntou: se uma pessoa sozinha fez tudo isso, o que eu posso fazer? Júlia sorriu com os olhos cheios. Você não precisa mudar o mundo. Só precisa mudar o dia de alguém. Ao sair, voltou a passar pelo ponto de ônibus. Não por hábito, por respeito. Tocou o banco frio com a ponta dos dedos e seguiu. Porque a história do seu Geraldo não terminou ali. Ela continuava em cada gesto repetido, em cada pessoa vista, em cada escolha de ficar. E agora? Talvez continue em você. O convite para falar em uma escola pública chegou sem alarde por e-mail simples desses que a gente quase apaga sem ler. Júlia aceitou sem pensar muito. Achou que seria só mais uma conversa curta, algumas perguntas, nada demais. Mas quando entrou na sala, algo mudou. 30 adolescentes, alguns atentos, outros cansados demais para fingir interesse. Júlia respirou fundo e não falou de leis fundos ou audiências. Falou do ponto de ônibus, do café quente, do pão dividido ao meio quando a fome era dos dois. Eu não fiz nada grande, ela disse. Eu só fiquei. A sala ficou em silêncio. No fim, uma menina se aproximou. Magrinha mochila velha, olhar sério demais para a idade. Se eu fizer isso, alguém vai fazer comigo também. Júlia sentiu o peito apertar. Talvez não do jeito que você espera, respondeu. Mas você nunca mais vai ser a mesma. Na volta para casa, sentada no ônibus, ela pensou em como tudo tinha começado pequeno demais para parecer importante. Pensou em como o mundo ensina a gente a endurecer, a olhar para frente, a não se envolver. E pensou em como o seu Geraldo tinha feito o contrário até o fim. Naquela noite, Júlia deixou a janela aberta. O barulho distante da cidade entrou junto com o vento frio. Ela não sentia mais aquele peso antigo no peito. Sentia algo diferente. Uma certeza tranquila. Algumas histórias não pedem aplauso. Pedem continuidade. E enquanto alguém escolher parar, sentar e enxergar, ninguém está realmente sozinho. Talvez seja assim que o mundo muda. Devagar. Pessoa por pessoa. A vida da Júlia entrou num tipo de calma que ela nunca tinha conhecido. Não era ausência de problema. Era equilíbrio. Os dias continuavam cheios, às vezes pesados, mas agora havia pausas. Momentos em que ela respirava fundo e sentia que estava exatamente onde precisava estar. Numa manhã de domingo, sem pressa nenhuma, ela fez café e sentou perto da janela. Ficou observando a rua acordar. Um vizinho varrendo a calçada. Uma mãe puxando o filho pela mão. Um entregador ajustando a mochila. Pequenas cenas que antes passariam despercebidas. Ela sorriu sozinha. Pegou uma caixa antiga que guardava embaixo da cama. Dentro, poucas coisas, o crachá velho do hospital, um papel amassado com contas pagas e o caderno que o seu Geraldo tinha deixado. Júlia folheou devagar. Não pelas anotações, pelo que ele representava. Prova de que alguém que o mundo descartou ainda tinha deixado marcas. Naquela tarde, ela foi ao ponto de ônibus outra vez. Não por hábito. Por escolha, levava 2 cafés. Sentou no banco e esperou. Um rapaz se aproximou hesitante. Esse lugar é perigoso? Perguntou. Ela balançou a cabeça. Não. Aqui é onde as coisas começam. Eles ficaram em silêncio dividindo o café quente enquanto o ônibus não vinha. Nada de grandes conversas. Só presença. Quando se levantou, Júlia sentiu algo firme dentro do peito. Não era missão. Não era obrigação. Era compromisso com o que ela tinha aprendido. Algumas pessoas passam pela nossa vida para nos ensinar a olhar. Outras ficam para nos lembrar de continuar olhando. E enquanto Júlia pudesse sentar, esperar e dividir um café, a história seguiria viva. Naquela noite, a Júlia voltou para casa andando devagar como quem não queria chegar logo. Parou na porta do prédio, respirou fundo e olhou o céu entre os fios elétricos. Pensou em tudo que tinha vivido desde aquele primeiro dia em que decidiu não virar o rosto. Pensou em como a vida dela não ficou perfeita nem fácil, mas ficou verdadeira. Dentro do apartamento simples e silencioso, ela fez café e sentou à mesa. Não tinha ninguém ali, mas de algum jeito ela não se sentia sozinha. As escolhas tinham criado companhia. Cada gesto tinha deixado um rastro. No dia seguinte, antes de sair, ela separou 2 pães, uma banana e colocou o café na garrafa térmica. Não porque precisava, mas porque era quem ela tinha se tornado. No ponto de ônibus sentou. Esperou. Olhou em volta. Pessoas apressadas, olhos baixos, fones no ouvido. Até que um homem parou perto inseguro. Moça,
Você sabe se esse ônibus passa no hospital? Ela sorriu. Passa. Senta aqui que eu te explico. E ali, mais uma vez, tudo recomeçou. Adam, essa história não é sobre heroísmo. É sobre escolha. Sobre perceber que a maior mudança não começa com poder, dinheiro ou fama, começa quando alguém decide ver. Ver de verdade. Ouvir. Ficar. Às vezes o que salva uma vida não é uma solução grandiosa. É um café quente, um banco dividido, 5 minutos de atenção. E você? Quem está esperando hoje que alguém pare e fique? Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias humanas reais e transformadoras. Porque pequenas atitudes também mudam o mundo.